Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Sim, apesar de a situação estar um pouco agitada, e o tópico de hoje, bem, tem deixado alguns sem dormir, não é? Tudo está acontecendo de maneira tão rápida no mundo. Por que seria diferente dentro da igreja? Eu acho que não. Então eu acho que é hora de falarmos sobre isso um pouco. Mas antes vamos orar. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, tem tanta coisa acontecendo no mundo de uma vez só. Mas nós precisamos estar em uníssono para proclamar o alto clamor. Então nós precisamos da tua ajuda, por favor. Abençoa essa conversa, por favor. Abençoe os que nos assistem e ilumine nossas mentes, em nome de Amém. Jesus. Amém. Martin, nós temos tentado deixar de lado as questões pessoais de dentro da igreja. Temos tentado deixar essas coisas o máximo possível fora da discussão. Mas quando a coisa chega num certo nível, a gente precisa falar. Do contrário, daremos a impressão de que consentimos com o que está acontecendo. Portanto, hoje vamos falar a respeito de algumas coisas. E você escolheu. Você escolheu um título muito intrigante, Chorando por Tammuz. Bem, não vamos detalhar o que aconteceu naquela época, quando esta frase foi escrita lá no Antigo Testamento. Quando as mulheres choravam pelo deus Tammuz. Mas o título certamente implica que algo não vai bem na casa de Israel. Portanto, chegou a hora de falarmos sobre alguns assuntos. Eu também acredito piamente. Bem, eu não tenho outra escolha a não ser acreditar, pois o espírito de profecia deixa bem claro que haverá uma sacudidura. E será o testemunho direto que causará a sacudidura. Sim, porque Deus vai fazer a sacudidura. Deus é quem vai fazer a sacudidura, mas o testemunho é parte disso, e o testemunho é o espírito de profecia. Então, isso tem um papel crucial em toda essa questão. Sendo assim, vamos dar uma olhada em algumas coisas para contextualizar. Temos recebido muitas perguntas. Tenho recebido muitos telefonemas. Algumas pessoas estão muito desapontadas. E precisamos salientar aqui que foi predito que essas coisas aconteceriam. Mas estas coisas ruins não tornam a igreja em si uma instituição apóstata. Esta igreja é a menina dos olhos de Deus. Ela vai passar por tudo isso até chegar ao reino. Nós já dissemos aqui inúmeras vezes que nós não acreditamos em apostasia hierárquica. Nós acreditamos que existe apostasia em todos os níveis da igreja. Porém, ao mesmo tempo, também há fidelidade em todos os níveis da igreja. E em meio a essa dicotomia, existe um atrito de uma parte contra a outra, como pedras, e isto finalmente terminará em uma sacudidura. E também nessa igreja, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o poder, a autoridade está com a membresia. Exato. As doutrinas oficiais da igreja só podem ser alteradas em uma sessão, em uma conferência geral, sendo ela composta por representantes de toda a igreja mundial. Nossa igreja não tem uma hierarquia papal, não tem uma hierarquia de sínodo. Nossa igreja funciona diferente. As pessoas se confundem porque estão acostumadas com as coisas como elas são feitas aí fora. Então, elas acham que se um líder da nossa igreja diz algo que contraria aquilo que a igreja adventista considera como pilar e fundamento, elas acham que a igreja inteira apostatou. Mas não nesta igreja. Esta igreja é a igreja remanescente. Ela passará por tudo isso até a volta de Jesus. E também, se houver algum descontentamento com alguém dentro da estrutura de liderança, cabe ao corpo da igreja retificar isso aí. Sim.
Sendo assim, vamos falar sobre alguns assuntos que estão em voga. Bem, há muitas perguntas que chegam para nós e não faremos naquele formato de perguntas e respostas, mas as perguntas serão usadas como base daquilo que vamos falar hoje. Uma pergunta muito recorrente é a seguinte: uma vez que alguns países estão removendo as restrições, não estamos nós voltando ao normal? Ou seja, será que a partir de agora as coisas não vão ficar mais tranquilas e calmas? E a nossa resposta é: nós achamos que não. Não. E também, então, mais uma vez, tem o aspecto religioso, do qual nós falaremos, e também tem o aspecto secular. Isso aí, voltar ao normal. Sim? Mas como você já mencionou no episódio passado, isso não tem como ser desassociado um Se do trata outro. de uma volta ao normal sem normalidade. Aham. Este é o problema. Vamos dar uma olhada em algumas coisas. Temos aqui um artigo da Business Tech de 13 de fevereiro de 2022, falando a respeito das leis e estruturas em relação às questões das quais estamos falando aqui. Os lockdowns na África do Sul durarão até o fim do ano, diz o ministro da Saúde. O governo planeja manter vários lockdowns, até mesmo após ter removido o estado de desastre nacional, diz o ministro da Saúde, Joe Faala. Do que ele está falando? Ele diz: estamos conscientes de que esta é uma questão que não podemos evitar para sempre. Precisamos definir as condições sobre as quais defendemos ou apoiamos a vacinação obrigatória. A questão não está fora de discussão, mas está levando um pouco mais de tempo para ser formulada. Interessante, não? Isso mostra que tem algo sendo maquinado. Sim. O que eles querem dizer é que, olha, a gente está tirando a obrigatoriedade, mas não está fora de discussão ainda porque precisamos resolver outras coisas antes. Vejamos o que ele continua dizendo. O presidente Cyril Ramaphosa anunciou que o estado de desastre da África do Sul será retirado depois que outras medidas para regular e administrar a resposta do Covid-19 foram finalizadas. Existem legislações que eles estão implementando que não vão precisar de um estado de calamidade. Para que assim continuem fazendo exatamente como antes, pois haverá uma legislação que substituirá o estado de desastre nacional. Estamos agora entrando em uma nova fase de nossa administração da pandemia. É minha intenção finalizar o estado de desastre nacional assim que tivermos terminado outras medidas sobre o Ato Nacional de Saúde e outras leis de contenção à pandemia. Ou seja, vamos transformar os nossos poderes de situação de emergência em poderes intrínsecos à legislação convencional. Está tudo voltando ao normal, Martin? Não, porque daí você vai ter isso na lei, escrito na lei. Estão simplesmente transferindo o poder deles de uma coisa para outra, mas tais poderes continuarão sendo exercidos. E aí eles poderão dizer: veja, nós retiramos a situação de emergência, mas o nosso poder sobre vocês continua. O interessante é que é uma democracia, mas ninguém votou sobre isso. Pois é, não há democracia. E esta situação está se repetindo em outros países. Obviamente, todos sabem o que está acontecendo ali no Canadá, com os caminhoneiros e tudo mais. E esta situação é muito interessante. Vejamos o que o primeiro-ministro canadense tem a dizer sobre esta questão. Vamos ver como ele explica. Sim. O governo federal acionou o ato de emergências para suplementar a capacidade provincial e territorial para lidar com os bloqueios e ocupações. A lei de emergências será usada para fortalecer e apoiar as agências de aplicação da lei em todos os níveis em todo o país. Isto é para manter os canadenses seguros, proteger os empregos das pessoas e restaurar a confiança em nossas instituições. Então vamos ser claros, este é um momento decisivo na história do Canadá e na história do Ocidente de língua inglesa. O ato de emergência é lei marcial. Ele nunca foi invocado na história daquele país.
Agora, por lei, o ato de emergência é permitido apenas em situações de emergência, em aspas, situações urgentes e críticas que colocam em sério risco a vida, a saúde ou a segurança dos canadenses. O que está acontecendo agora não se qualifica. O que está acontecendo no Canadá agora não é uma emergência. Neste fim de semana é assim que se parecia. Sob a lei marcial, o Trudeau agora tem o poder de forçar os bancos a confiscar suas contas bancárias e as companhias de seguros a cancelar seus seguros. Isso significa que eles não podem mais viver no Canadá. Eles são não pessoas, são inimigos do Estado e serão esmagados. Pelo menos um caminhoneiro sabe exatamente o que está por vir. Ele viu isso antes de vir para o Canadá da Romênia de Nicolae Ceausescu. Por que é que as pessoas não podem decidir? Por quê? 100 ou 180 ou 200 pessoas para decidir a sua vida por mim ou pelo outro. Deixa o povo canadense decidir. É triste quando algumas pessoas decidem a sua vida. Quando 300 pessoas decidem a vida de 30 milhões. Deixem-nos decidir. Hoje, o vice-primeiro-ministro do Canadá, a propósito, como ex-jornalista americano, talvez não surpreendentemente, anunciou que daqui para frente Justin Trudeau regulará todo o financiamento coletivo e criptomoedas sob a lei de financiamento do terrorismo. É mesmo? Então Justin Trudeau agora é responsável por todas as suas finanças. Qual é a conclusão de tudo isso? Você viu que aquele caminhoneiro romeno disse? Existem algumas pessoas no governo, não importa quantas seja, 180, 200, 300, tanto faz. Estas pessoas estão tomando decisões no lugar da consciência de todo o país. Elas estão impondo suas decisões sobre a vontade do povo. Seria isso democracia? Não. Isso é tirania, não é? Correto. Isso se chama tirania. Portanto, surge a pergunta: como é possível que um pequeno número possa decidir pela maioria e impor a sua vontade? Estaria isso em harmonia com o plano original que Deus tinha em mente? Com certeza não está em harmonia. Muito bem. Será que podemos pegar o que está acontecendo no mundo hoje? Porque, afinal, as pessoas estão muito bravas. Elas não querem ser pressionadas pelas leis de um punhado de pessoas, de líderes do governo, tentando forçar suas consciências. As pessoas não querem isso. Elas querem liberdade de tomarem suas próprias decisões, naquilo que elas próprias julgam ser moralmente corretas. Seria isso apenas no Canadá ou será um fenômeno mundial? No mundo inteiro. É mundial. Vamos ver. Passando agora aos fatos globais, os manifestantes anti-vacinas da Nova Zelândia, que têm se oposto aos mandatos vacinais, continuam se manifestando fora do parlamento. A primeira-ministra Jacinta Ardern rotulou o protesto como sendo importado. Os manifestantes continuam a ocupar a área em frente ao parlamento por 7 dias seguidos. Ignorando todos os apelos para deixar a área, os manifestantes se movimentam em torno dos parlamentos com caminhões e vans, interrompendo o tráfego na região. Os manifestantes têm repetidamente expressado sua oposição contra a exigência governamental de vacinar certos trabalhadores, incluindo professores, médicos, policiais e militares contra a Covid. Durante uma conferência de imprensa, a primeira-ministra Ardern disse que esses protestos não serão tolerados e que a paciência das autoridades agora está se esgotando. Disse antes que tenho muito claramente uma opinião sobre o protesto e a forma como estão conduzindo, porque passou dos compartilhamentos para a intimidação e assédio das pessoas na zona central de Wellington, o que não pode ser tolerado. Eles têm reagido aos avisos da polícia, que está tomando medidas que, em última análise, resultarão na prisão dos manifestantes. O protesto começou na semana passada, quando uma caravana de caminhões veio de todo o país para o parlamento, inspirada pelo Canadá. Inicialmente houve centenas de manifestantes, mas o número rapidamente se multiplicou à medida que milhares de outros se juntaram às manifestações em curso.
Fim de semana de protesto. No meio de um dos marcos mais famosos de Paris, manifestantes invadiram a capital da França em carros, caminhões e caminhonetes e depararam-se com um pesado destacamento policial. Quase 100 foram presos e centenas de multas emitidas. Próxima parada, Lille. Cerca de 300 veículos chegaram em comboio aqui, a caminho de Bruxelas, mas não serão bem-vindos lá. As autoridades já proibiram uma manifestação planejada para segunda-feira. O objetivo é passar por todas as instituições europeias pouco a pouco, porque isso está acontecendo em nível continental. Podemos ver mais ou menos a mesma coisa em todos os países, então há essa vontade de avançar. Não sabemos até onde iremos, mas vamos avançar e vamos fazer nossa voz ser ouvida. É proibido a entrada de comboios em Bruxelas. Como eu disse, é completamente proibido. A polícia irá assegurar que isto seja respeitado. A situação está evoluindo a cada hora. A polícia rodoviária está mobilizada e muito atenta a tudo o que acontece. O primeiro-ministro belga Alexander De Croo exortou os protestantes iniciantes a fazerem protestos no seu próprio país. Mas essa é uma mensagem que dificilmente será bem recebida pelos manifestantes. Como podemos ver, Martin, as pessoas estão extremamente insatisfeitas com a obrigatoriedade. Elas estão cansadas de serem forçadas a assumir posições que julgam contrárias às suas consciências. Mas, pelo jeito, suas vozes não serão ouvidas. Não, parece que as vozes deles vão ser silenciadas. A mídia tem empurrado uma narrativa específica. E o que parece é que as autoridades presentes estão satisfeitas com isso, pensando que a narrativa vai convencer todo mundo. Mas as pessoas hoje não estão mais desinformadas como era antigamente. Hoje elas podem olhar para outras mídias e receber informações. Dessa forma, elas podem avaliar as narrativas apresentadas e, dessa maneira, julgar qual é a verdadeira e qual não é. Este era um vídeo muito interessante que estava disponível no Facebook. Nós não vamos mostrar porque é em alemão. Mas o link está aí abaixo. O vídeo é a respeito de uma conversa sobre algumas descobertas feitas dentro do exército americano, já que 96% dos soldados americanos são vacinados. Acontece que foi feito um estudo com todos os integrantes das Forças Armadas, mais os das reservas, em relação às doenças que eles tinham entre 2016 e 2020, comparadas com as doenças que desenvolveram em 2021. Portanto, um período de 4 anos, comparados com a de 1 ano, sendo que a única diferença entre esses dois períodos foi a vacinação. Este estudo está sendo enviado para comitês do Senado americano, para o governo. E a conclusão, apesar de interessante, é muito triste, pois o estudo mostra que as doenças, a partir de 2021, se comparadas com o período anterior, na verdade, aumentaram centenas por cento, na verdade, milhares por cento. Eles investigaram doenças como hipertensão, também avaliaram problemas neurológicos, câncer. Neste estudo, eles avaliaram toda uma gama de doenças. E o aumento de doenças foi na casa dos centenas e milhares por cento. Isso não tem precedentes. Portanto, fica a pergunta: eles foram protegidos ou, na verdade, prejudicados? Isso está sendo investigado no mais alto escalão. E quando essa investigação for concluída, o resultado será muito interessante. Mas as pessoas, baseando-se em informações como estas, com certeza têm o direito de decidirem se querem ser forçadas a isso ou não. Esta é a razão de todos esses protestos. O que para mim é impressionante é que eles continuamente dizem que, mesmo como o Trudeau disse, isso é para a segurança pública. Pois é. Eu recebo em meu celular muitas notificações me dizendo qual é o meu dever nesta situação para que eu continue seguro.
Ora, mas se eu acreditar que o meu dever para continuar seguro é exatamente o contrário, não teria eu o direito de escolhê-lo? Temos aqui um artigo que diz que a Organização Mundial da Saúde é um governo mundial. Ela pretende tomar o poder em 1º de maio de 2022. Com os supostos relaxamentos das restrições, você está, na verdade, sendo enquadrado. O fato deles estarem subitamente se distanciando das restrições é apenas um jogo. Isso é basicamente o que dissemos na introdução do programa. A última semana de janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde sediou encontros e deliberações em Geneva para expandir os seus poderes a todos os Estados-membros em eventos de uma pandemia e qualquer outra forma de ameaça ou desastre. Ela quer que os seus membros estados assinem um novo tratado sobre o Covid-19, que expande o tratado de 2005. Uma vez assinado pelos ministros da Saúde, a Constituição da Organização Mundial da Saúde, de acordo com o seu artigo 9, terá preferência sobre a Constituição de um país. E 189 países assinaram o Tratado de 2005 durante desastres naturais ou pandemia. Parece, portanto, que essa não é apenas uma tendência regional, mas uma tendência mundial. O que causa você pensar que, naquele primeiro artigo que nós lemos sobre a África do Sul, esse atraso neles removerem essas restrições e essa espera para implementar essas outras coisas leva a pensar que talvez eles estejam trabalhando juntamente com outros países ou organizações. Eles estão preparando tudo. Sim, sim. O Espírito de Profecia nos diz: neste mesmo tempo, a anarquia está procurando varrer todas as leis, não apenas a divina, mas a humana. A centralização de riquezas e poder. Veja, isso é muito importante. A centralização de riqueza e poder, as vastas combinações para o enriquecimento de poucos à custas de muitos. Será que temos visto isso, Martin? O ajuntamento das classes pobres para a defesa de seus interesses, o espírito de agitação, de protestos e derramamento de sangue. A disseminação mundial dos mesmos ensinos que levaram à Revolução Francesa, tudo isso conduz o mundo a uma tribulação semelhante àquela que convulsionou a França. As coisas não estão relaxando. Na verdade, as coisas estão rumando para uma agitação ainda maior. O mundo está à beira do precipício. E o quanto antes percebermos isso, melhor. Aqueles que têm sido complacentes até agora, chegou a hora de vigiar. E como aquele caminhoneiro disse, como é possível um punhado de pessoas no governo forçar toda uma nação, ou melhor, o mundo todo, a submeter-se a seus ditames, decretos e leis? E isso não para por aí, é por isso que nós continuamente dizemos que você não pode desassociar isso do aspecto religioso, porque isso tem acontecido em todos os lugares. Uma vez que as religiões passem a se manifestar, incentivando-nos a seguir as recomendações do governo, bem, aí começamos a pisotear a consciência das pessoas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Esse tema aparece em Mateus e em Marcos. Portanto, há duas testemunhas testificando a esse respeito. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, então seja o vosso serviçal. A Bíblia proíbe estritamente que a mesma atitude vista no mundo hoje seja implementada no povo de Deus. Isso é lei, é a Bíblia. E em Marcos 3, lemos assim: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que a sua mãe e seus irmãos lhe procuram, estão lá fora. E ele respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.
O que aconteceu aqui é que disseram a Jesus que havia uma autoridade a quem ele precisava ouvir. Ou seja, vá lá para ver o que ela quer. Agora veja, Jesus não está sendo rude aqui, mas ele deixou uma lição teológica muito importante. Aqueles que fazem a vontade de Deus, estes são os que pertencem ao seu reino. E isto inclui a mãe dele e seus meio-irmãos, nesta situação em particular. Portanto, precisamos compreender isso a partir da Bíblia. Não deve haver dominação entre o povo de Deus. Como então devemos tomar decisões em questões que envolvam a consciência? Naquilo que se refere ao nosso relacionamento pessoal com Deus e de nosso senso de obediência, que devemos prestar à maior autoridade do universo. O Espírito de Profecia nos diz, na carta 88, Deus é o governante do seu povo. Ele ensinará àqueles que derem as suas mentes a Ele como usarem os seus cérebros. Ao pôr em prática a sua habilidade de executar, eles crescerão em eficiência. A herança do Senhor é constituída de vasos grandes e pequenos, mas cada um tem uma obra individual. A mente de um homem, ou as mentes de 2 ou 3 homens, não podem ser consideradas seguras para que todos a sigam. Que todos olhem a Deus, confiem nele e creiam totalmente em seu poder. Se submetam a Cristo e não a homens, pois homens não têm o poder de impedi-lo de cair. Martin, não devemos submeter as nossas consciências aos poderes de um grupo de homens que querem forçar suas consciências a nós. Isso é contra a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que eles não podem dominar sobre você. Isso não é ordem de Deus. Deus te deu o direito de decidir por si mesmo o que é certo em termos de comportamento pessoal que esteja sujeito à lei de Deus. Aqueles que guardam a lei de Deus são os meus irmãos e irmãs e etc. Então, não é que você não tem mais leis ou regras, mas você deve usar a sua própria mente para definir se está ou não em conformidade a essa lei. Sim, e então quando todas essas coisas começarem a acontecer, e se forem contrárias ao que Deus disse que a sua consciência deveria ser, então você não pode mais acatar isso, mesmo que seja a lei do país, Ou as leis de alguns dentro da igreja. ou na igreja. Olhamos essa questão sobre a luz da reforma da saúde, pois, como temos visto, essa também é uma questão de saúde. Sim, O princípio da reforma da saúde tem sido proclamado por nós como um povo por 30 anos, e ainda assim, existem entre nós ministros do Evangelho e membros da igreja que não têm respeito pela luz que Deus deu quanto à reforma da saúde. O mais interessante é que, normalmente, aqueles que não têm respeito a essa mensagem são os mais ditatoriais. Eles comem como querem, trabalham como querem. Deus conclama que o testemunho direto seja dado àqueles que alegam acreditarem que estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra. Vamos pular para a parte em destaque, ali no fundo. Aqui estão homens que ocupam posições de liderança em várias de nossas instituições, tanto de interesse educacional como nas conferências de diferentes localidades e estados. Todos esses devem permanecer como representantes para entoarem a voz que moldará os planos que serão levados adiante. Deve haver mais do que 1, 2, 3 homens a considerar todo o vasto campo. Esta obra é grande e não existe uma mente humana capaz de planejar a obra que precisa ser feita. Normalmente, a palavra representante denota que você se posiciona não apenas pelas suas ideias, mas pelas de um grupo. Digamos, por exemplo, que uma igreja decida que nós acreditamos em 6 dias literais da criação. E então envie uma delegação de representantes para representar esta ideia. Poderia esse delegado representar sua própria visão e dizer, não, eu não acredito assim. Isso é ridículo, ainda mais para os dias de hoje.
Não. Não, pois assim ele não representa a maioria. Isso é muito importante, porque você, como você já disse, é um tipo de procurador. Então você está lá no lugar de todas essas pessoas que você está representando. E se às vezes você representa um grupo, você deve colocar de lado a sua opinião, a fim de representar corretamente aqueles a quem você representa. Por exemplo, o embaixador de um país. Será que este indivíduo está em absoluta harmonia e concordância com tudo o que o seu governo faz? Não. Não necessariamente. Ele pode desaprovar algumas coisas, mas o trabalho dele é representar o governo. Assim, ele não está lá para representar suas próprias visões. Não deve haver dominação, não deve haver uma atitude superior, não deve haver coerção ou um papado entre nós. Assim como filhos de Deus e um em Cristo, como Jesus vê as castas, as distinções da sociedade, a separação de um homem para com seu próximo por causa de cor, raça, posição, riqueza, nascimento ou conquistas? O segredo da unidade é encontrado na igualdade dos crentes em Cristo. O motivo para toda divisão, discórdia e diferença é achado na separação de Cristo. Cristo é o centro para o qual todos devem ser atraídos. Quanto mais próximos do centro, mais próximos nos uniremos em sentimentos, simpatia, amor e crescendo ao caráter e imagem de Jesus. Com Deus não há acepção de pessoas. Isto é muito claro. Martin, será que há divisões dentro da igreja hoje? Sim, tem uma divisão grande. E será que há divisões no mundo da política? Aham. Claro. E será que essas divisões não são porque algumas pessoas pensam em estarem mais certas que as outras? Sim, e eu acho também que o problema é que alguns dos líderes mundiais e também dos nossos líderes estão agindo como se fossem os senhores do resto. Temos aqui uma questão muito séria. E de uma perspectiva religiosa, a orientação bíblica é claríssima. Muitos planos têm sido feitos que Deus não ordenou. A raiz da qual esses planos surgiram é a mente de homens finitos. Os vigias de Deus têm estado cegos. Eles deveriam estar acordados para ver que a mente de um homem, o julgamento de um homem, jamais se tornaria poder que Deus endossaria. Investir um homem, ou poucos homens, com muito poder e responsabilidade, não é algo que está de acordo com a forma de Deus de trabalhar. Ao criarmos estruturas que tornam-se a voz definitiva de todo o corpo, estamos transgredindo aquilo que Deus ordenou. Não é? Uma vez que você tem um comitê ou qualquer outra coisa que toma decisões contrárias às decisões que o corpo tomaram e daí impõe essas decisões, então já não mais está de acordo com a maneira como Deus trabalha. Isso tudo precisa ficar claro, pois estamos em tempos muito delicados e sabemos que haverá uma sacudidura. Qualquer homem, seja ministro ou leigo, que procura compelir ou controlar a razão de qualquer outro homem, torna-se um agente de Satanás para fazer a sua obra. E à vista do universo celestial, ele traz consigo a marca de Caim. A marca de Caim é algo muito interessante. Basicamente, é a mesma palavra utilizada para o sinal utilizado para identificar o povo de Deus. O selo. É o selo, que por sua vez é o sábado. Portanto, a marca de Caim é a marca da autoridade, é o sinal de Anu. E encontramos o sinal de Anu encontrado nas cortes papais. As cortes papais reclamam para si a autoridade que Caim tinha sobre os filhos da desobediência. E é isto que está acontecendo no mundo. Nós não queremos a marca de Caim. Não podemos tolerar ter a marca de Caim. E aqui ela é muito direta ao dizer que, se compelirmos ou controlamos a razão de outra pessoa, somos um agente de Satanás. Isso é perigoso. O poder coercitivo é achado apenas no governo de Satanás. Os princípios do Senhor não são desta ordem. Ele não trabalha nesta linha.
Ele não dá o menor encorajamento para que qualquer ser humano se coloque como Deus acima de outro ser humano, sentindo-se na liberdade de causar a ele o sofrimento físico ou mental. Este princípio é totalmente satânico. Estas palavras são duras, mas acho que chegou a hora de serem tornadas públicas, já que vemos isso cada vez mais. Não apenas em termos da arena política, mas também dentro da arena religiosa. E a parte triste é esse sofrimento mental ou físico que nós vemos agora acontecendo prevalentemente. Por acaso, você já recebeu alguns e-mails falando a respeito de sofrimento físico e mental resultantes de práticas coercitivas? Muitos. Eis aqui uma outra pergunta. Isso mais ou menos engloba onde estamos na questão do que podemos esperar. Não me parece que as pessoas, lá do topo, irão abrir mão de suas alegações de terem poderes coercitivos sobre um grande número de pessoas. Não mesmo. Aquilo que estão fazendo não está em harmonia com a vontade de Deus, mas com a vontade de Satanás. Correto? Sim. E está se tornando cada vez mais feroz nessa altura. E conforme a resistência aumenta, em breve teremos anarquia. E quando a anarquia chegar, e basicamente é o que algumas dessas elites querem, finalmente teremos mais forças que resultará em tirania. Acaba acontecendo o que aconteceu agora no Canadá. A lei marcial entra em vigor. E aí está a tirania. É mesmo. Também recebemos outras perguntas, Martin. Pois se algo não está certo, em alguns níveis, será que é apenas em um tema específico? Ou será que não há algo que está permeando a verdade, o corpo, que seja de uma natureza ainda mais sinistra? Essas coisas sempre trabalham às escondidas. Você não vê isso claramente. Elas vêm sorrateiramente. E uma vez que você percebe isso, você fica surpreso de quão profundamente isso já se infiltrou. Temos recebido muitos telefonemas, muitas perguntas em relação a este assunto, que vamos falar agora. Mas eu quero deixar claro logo de cara. O nosso objetivo não é atacar a igreja como um corpo. Ainda assim, há certos assuntos que às vezes precisam ser discutidos. Os vigias precisam ter uma visão equilibrada a respeito do que está acontecendo, para assim saberem soar a trombeta. Tem havido muitas perguntas a respeito da lição da Escola Sabatina sobre o livro de Hebreus. Alguns estão perguntando se a série que fiz chamada Substância e Sombras, que lancei alguns meses atrás, foi feita especialmente por causa da Escola Sabatina. Eu gostaria de deixar bem claro que não foi de propósito. Na verdade, eu não tinha a menor ideia de qual seria o próximo tema da Escola Sabatina. Eu não tinha a menor noção que seria sobre o livro de Hebreus. Ainda assim, eu senti uma urgência muito grande em produzir uma série sobre o livro de Hebreus. Na verdade, eu senti uma urgência enorme. Eu acordava no meio da noite, pensando a respeito deste livro, e eu não tinha a menor ideia do porquê esse sentimento de urgência. Portanto, eu não tinha planejado nada, eu não fazia ideia do próximo tema, mas fui compelido a fazê-lo. Desta forma, eu me sentei e comecei a produzir um estudo a respeito do livro de Hebreus, chamado de Substância e Sombras. É um estudo, uma análise verso a verso a respeito do livro de Hebreus, e é claro, sobre a perspectiva adventista. Foi então que a lição da Escola Sabatina saiu e muitos vídeos na internet começaram a comentar a respeito deste autor. Agora, não vamos começar um debate aqui falando sobre isso. Ainda assim, as pessoas estão perguntando. Eu me lembro que, enquanto preparava o estudo, eu me lembrei de uma canção que minha esposa havia escrito. E eu disse a ela, olha, eu acho que essa música combinaria com o estudo, pois a letra tem muito a ver com a temática. Você poderia, por favor, escrever uma introdução para a música, para que a gente possa utilizá-la no programa? Talvez você possa cantar toda a música. Ela já havia feito isto antes,
mas não estava muito satisfeita e queria fazer de novo. E como você sabe, não se pode forçar uma coisa como esta, é algo que leva tempo. E eu estava com pressa dentro de mim, eu não via a hora de lançar o estudo. Mas então ela finalmente terminou e nós lançamos. Agora, quais são as questões envolvidas? Muitas pessoas têm nos telefonado. Elas falaram com você a respeito? Sim, me enviaram vídeos, como você disse. Me fizeram perguntas sobre o assunto. Bem, é importante. Eu creio que uma das coisas principais que nós temos que nos focar é que nós não queremos condenar pessoalmente não ninguém. somos caçadores de bruxas. Não. Isso só serve para nos mostrar, mais uma vez, que nós temos que ser muito vigilantes quando nós estudamos a Palavra de Deus ou qualquer outra publicação. Quando eu recebi estas várias perguntas, e alguns autores delas estavam bem frustrados a respeito, na verdade, alguns estavam irritados com isso. E eu então disse a mim mesmo, é melhor eu dar uma olhada no que estão dizendo. Eu então baixei as lições, estudei cuidadosamente o que estava escrito ali, e, no geral, a lição é muito boa. Mas há pequenas coisas que são preocupantes. E veja, eu não estou dizendo aqui que o autor da lição é necessariamente que alguns vídeos aí estão dizendo, mas vamos dar uma olhada em alguns pontos e, quem sabe, chegar a um problema um pouco maior do que esse. Na introdução diz assim, como vimos na semana passada, os cristãos do Novo Testamento liam Hebreus como uma carta do apóstolo Paulo, mas falando de maneira estrita, o autor de Hebreus parece ser anônimo. A especulação tem sugerido pelo menos 13 possíveis autores, como Lucas, Barnabás, Judas, Estevão, Priscila, Áquila, Apolo e até mesmo Maria, a mãe de Jesus. Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que Ellen White atestou que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Não apenas Ellen White. Os reformadores colocaram em suas Bíblias a carta de Paulo aos Hebreus. Todos eles criam assim, mas o debate aí fora é bastante grande sobre isso. Mas pelo menos o autor da lição aceita que Paulo tenha sido o escritor, conforme disse Ellen White. Ainda assim, foi lançada a dúvida. Então, há uma afirmação na lição número 2 que me chamou a atenção. Os sacerdotes eram apontados a favor dos seres humanos para representá-los e mediar o seu relacionamento com Deus e as coisas referentes a Ele. Os sacerdotes eram o mediador. Isso é verdade em qualquer sistema de sacerdócio, seja judeu, grego, romano, qualquer outro. Os sacerdotes tornavam possível nos relacionarmos com Deus. E tudo que o sacerdote faz tem o propósito de facilitar o relacionamento entre nós e Deus. O sacerdote oferece sacrifícios em favor dos seres humanos. O povo não pode levar esse sacrifício a Deus pessoalmente. O sacerdote sabe como podemos oferecer o sacrifício aceitável de forma que os nossos dons possam ser aceitáveis a Deus, para que possam prover purificação e perdão. Os sacerdotes também ensinavam a lei de Deus ao povo. Eles eram especialistas nos mandamentos de Deus, estando encarregados de explicá-los e aplicá-los. Finalmente, o sacerdote também tinha responsabilidade de abençoar em nome de Jeová. Através deles, Deus mediava sua boa vontade e beneficência ao povo. Para os povos pagãos, é isso mesmo. Mas no sistema judaico, o sacerdote era um tipo... O sacerdote sempre foi um tipo do grande mediador que é Jesus Cristo. A ideia de que você não pode sobreviver sem o sacerdote é um conceito católico. Então, eu me incomodei com esta citação, mas em relação ao resto, não vejo problema. Agora, eu tenho aqui um artigo interessante publicado em fevereiro de 2022. Ele é bastante recente. Segundo o artigo, padre católico fez incorretamente milhares de batismos alterando uma palavra, tornando-os inválido.
Tudo bem que eles não sabem que o batismo de criança é inválido em si, mas tudo bem, vamos ignorar isso. E aí ele começa a falar do tal padre que precisou renunciar de sua igreja católica após ter constatado que ele utilizou as palavras "nós o batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", ao invés da frase correta que seria "eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Isso de acordo com o bispo da diocese. Mas qual é o problema? O problema com "nós batizamos" é que não é a comunidade que batiza o indivíduo, mas é Cristo. É somente Ele que preside todos os sacramentos. Sendo assim, é Cristo Jesus que batiza. Interessante, não? É. O batismo é uma exigência para a salvação, de acordo com a diocese. Ou seja, um sacramento. É através do ato que você recebe a salvação. Então agora, se é inválido, você não mais está salvo? Você não está salvo. Agora, o interessante é que o padre deveria ter dito, "eu te batizo". Mas, segundo eles, não é o padre batizando, é Jesus. Bem, você precisa entender a teologia católica. Segundo a teologia católica, quando um padre ordenado, ele é ordenado como alter Christus, ou seja, outro Cristo. Eles se tornam Cristo. É por isso que eles acreditam que na missa, eles criam um Deus que é ainda mais do que criar este mundo. É o que dizem os escritos deles. Eles literalmente se tornam os mediadores. Isso é paganismo do pior tipo. A lição da escola sabatina fez muito bem em condenar isso como paganismo, mas ao mencionar nesse meio os hebreus, a tipologia acabou sendo perdida. É muito perigoso, e se você olhar para o espírito de profecia, ela deixa muito claro que o sacerdote sempre foi um tipo. Sempre um tipo. Uma pessoa me abordou que estava extremamente irritada com as primeiras frases do estudo. Nós então fomos dar uma olhada para ver o que se tratava. E diz assim, ele estava na igreja quando a viu pela primeira vez. Ele estava correndo, errante, absorvido em seus pensamentos, quando de repente viu aquilo. A pintura tinha um pouco menos que 2 metros de altura e 3 metros de comprimento, mas a moça, retratada nela, exercia uma força estranha e cativante sobre o jovem. Por que ele não conseguia tirar os seus olhos dela? Por que isso? Após refletir um pouco, ele percebeu que eram os olhos dela. A pintura retratava apenas a sua face, e ela estava intencionalmente olhando para alguma coisa. Mas o quê? E por que ela estava tão absorvida nisso? Por um longo tempo, ele não conseguiu tirar aquela pintura de sua cabeça. Vários anos depois, o pintor Arnoldo de Mendes revelou alguns de seus segredos a ele. A pintura foi feita para atrair as pessoas para os olhos dela, mas o segredo estava em suas pupilas. Se você olhar com cuidado, você perceberá que os seus olhos refletem aquilo que ela estava olhando. Seus olhos estavam fixos em Jesus na cruz. Esta é uma história genérica a respeito de alguém. E pode surgir a ideia de que isso é um método de que Paulo também se valia. Quando ele disse, conheço um homem que foi tomado em visão. Ele, na verdade, estava falando de si mesmo. Portanto, alguns se perguntam se esta não seria uma referência ao próprio autor da lição. Talvez ele fosse o menino a olhar para a pintura. E mais tarde, encontrou-se pessoalmente com este artista. Mas veja, se é isso mesmo ou não, isso é pura conjectura. Mas, ao darmos uma olhada nesse artista, Arnoldo de Mendes, veremos que ele é um artista que fez muitas pinturas e muitas exibições. Ele fala sobre pós-modernismo e todo tipo de coisa. E em sua coleção, a pintura a qual ele se refere é a pintura de Maria. Isto é Mariologia. E é intrigante que ele não mencione isso, mas apenas a chame de uma moça, quando na verdade se trata de Maria. E Mariologia é uma coisa que não tem lugar dentro do Adventismo.
Porque para nós, o que conta é o sumo sacerdote. A imagem nos olhos da moça é o crucifixo. Mas o nosso estudo do livro de Hebreus tem a ver com o sumo sacerdote vivo. Portanto, é uma introdução estranha para o tema do livro de Hebreus. Outra coisa interessante é a maneira pela qual ele utiliza as traduções bíblicas. E nós não vamos estudar a lição aqui, mas eu posso dizer que a lição, em geral, é muito bem escrita. Nós podemos ver que ela cita muitas vezes a Septuaginta. Também vemos algumas ideias que giram em torno disso. E um outro ponto interessante é que, ao longo de todo o estudo, ele utiliza todas as traduções bíblicas que são aprovadas pela Igreja Católica, mas ele não utiliza nenhuma vez sequer a versão da King James. Isso é muito estranho, pois se você fizer um estudo do livro de Hebreus na intenção de defender a visão adventista sobre este livro, você precisa utilizar uma Bíblia cuja tradução foi baseada no Textus Receptus. Do contrário, não se pode provar a posição adventista. Em alguns casos, como por exemplo, se Jesus adentrou no Santo ou no Santíssimo, não se pode provar isso a partir das traduções modernas. E parece ser uma estratégia utilizar as versões modernas, já que neste caso, o que faremos com a nossa doutrina distintiva? Nós a ignoramos, deixa ela de fora. Na minha opinião, quando se trata de um estudo adventista, principalmente quando se trata de um estudo mundial sobre um livro de Hebreus, que é direcionado para adventistas, como podemos ignorar essa doutrina distintiva? Para mim, isto é omissão. E o pecado da omissão pode ser tão grave quanto o seu oposto. Isto é muito problemático para mim. Agora, eu sei que a questão das traduções bíblicas é sempre um assunto delicado. Mas, quando você cita apenas as traduções modernas, que não permitem a defesa da doutrina adventista, isso se torna problemático. Portanto, a lição, de maneira geral, é muito bem escrita. Há pontos muito bons nela. Ainda assim, ela poderia ter sido escrita por qualquer evangélico, e não necessariamente um adventista. Isso é um fato. Uma das doutrinas mais importantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o juízo investigativo. E a mensagem do E a santuário. mensagem do santuário. E o ministério de Cristo. Se ele ascendeu para o lugar santo ou santíssimo. Esta questão das traduções bíblicas é uma que sempre está causando problemas dentro de nosso meio. Existe uma posição hierárquica e então existe a posição geral. E as duas nunca vão bater. E o que foi que dissemos no início? Será que a posição hierárquica tem o direito de forçar a sua visão, contrariando a consciência do resto do corpo? Não, porque isso é contra o que Deus quer. Isso é contra a vontade de Deus. Portanto, ao ver uma lição como esta, eu fico um pouco preocupado, pois ela deixa de fora a nossa doutrina distintiva. No estudo que eu fiz, sem saber de nada, sem saber que o tema da próxima lição seria de Hebreus, foi feita verso a verso com Textus Receptus, e neles as nossas doutrinas distintivas são claramente vistas. E eu não estou dizendo que o meu estudo é completo. Ele certamente pode ser expandido muito mais do que aquilo. Muito mais pode ser acrescentado a ele. Mas pelo menos é um estudo genuinamente adventista. Nele as pessoas são capazes de ver o que nós, como corpo, professamos acreditar. Agora, sobre este tema, eu sei que já mencionamos muitas vezes isso, mas é uma questão muito, muito importante. E ele está no coração de um dos maiores problemas que temos na igreja. É isso mesmo. Sempre retorna a isso, porque, para mim, essa é a raiz de tudo. A verdadeira palavra de Deus. De qual poço você bebe? É mesmo. E eu questiono por que eles estão constantemente citando a Septuaginta
que é uma versão tão sem sentido e contraditória, não apenas consigo mesma, mas com o espírito de profecia. Então, no fim das contas, a questão é essa. Se trata de uma questão daquilo que os pioneiros adventistas criam. Uma vez que o espírito de profecia é parte de nossa denominação, e alguém, seja lá quem for, decida ir contra ele, esse indivíduo não tem o direito de forçar a sua opinião ou lei sobre aqueles que desejam viver em harmonia com o espírito de profecia. E se aqueles que creem no espírito de profecia decidam seguir os ditames dessa pessoa, eles estarão, neste caso, pecando contra a sua própria consciência e contra Deus. Não existe umas partes que eu posso decidir, isso eu vou obedecer, isso eu vou acreditar, mas o resto eu vou desconsiderar porque não se encaixa com o meu sistema de crenças pessoais. Parece meramente uma opinião, mas na verdade é o X da questão. Vamos então mostrar algumas citações, apenas para certificarmos. Referindo-se às traduções bíblicas, lemos o seguinte no Espírito de Profecia. Os valdenses foram os primeiros de todos os povos da Europa a obter a tradução das Escrituras Sagradas. Centenas de anos antes da Reforma, eles já possuíam a Bíblia em manuscritos na sua língua nativa. Eles possuíam a verdade não adulterada. E isso os tornou objetos especiais de ódio e perseguição. Eles declararam que a igreja de Roma era a Babilônia apóstata do Apocalipse, e a perigo de suas vidas, eles resistiram à sua corrupção. Os valdenses tinham a verdade não adulterada. Eles tinham a Vulgata original, que não é a Vulgata da Igreja Católica Romana, mas as traduções originais para o latim e o Textus Receptus como a sua base. E de acordo com o espírito de profecia, eles tinham a verdade não adulterada. E abaixo temos mais uma citação do grande conflito. A igreja nos lugares ermos, e não a orgulhosa, entronada hierarquia, a grande capital do mundo, foi a verdadeira guardiã da igreja de Cristo, guardião dos tesouros da verdade que Deus incumbiu ao seu povo dar ao mundo. Que tesouro é esse? Os manuscritos originais? A palavra de Deus. Sim. Na verdade, isso é tão lógico que eu mal posso acreditar que tem gente que quer discutir sobre isso. Mas acontece. E é por isso que essa questão é séria. Agora, algumas pessoas levantaram acusações de que esse estudo da escola sabatina seria o resultado de infiltrações dos jesuítas, mas não vamos especular demais. Vamos nos ater aos fatos. Não vamos rotular as pessoas, chamando-as de coisas específicas, mas vamos nos ater a perguntar se aquilo que elas escreveram ou disseram estão em harmonia com aquilo que nós, como povo, recebemos como dom especial. Esta é a questão. Bem, nós nos deparamos sim com um problema, porque quando qualquer outra pessoa, como por exemplo o Dr. Fauci, estuda numa instituição jesuíta, nós dizemos que ele recebeu uma educação jesuíta. Então isso te coloca um pouco em problemas, se você decidir ir estudar lá, se você pertence à igreja. Sim, seria problemático estudar num lugar desses, a menos que o seu objetivo fosse evangelizar. Mas neste caso, você não iria muito longe, estando em uma instituição jesuíta. A probabilidade de você ser evangelizado, entre aspas, é muito maior do que você evangelizá-los. Esta, portanto, é uma questão importante. Ela está no fundamento de muitos de nossos problemas e conflitos dentro da igreja. Mas é absolutamente claro. O Espírito de Profecia nos diz que os valdenses foram os guardiões da verdade. Eles tinham a verdade não adulterada. Vamos ler mais uma citação. Então eu vi que Deus sabia que Satanás tentaria cada artifício para destruir o homem. Portanto, ele fez com que a sua palavra fosse escrita e tornou o seu propósito tão claros à raça humana
que o mais fraco dela não precisaria errar. Vi que Deus havia guardado a Bíblia de maneira especial. Ainda assim, quando suas cópias eram poucas, homens cultos em algumas situações mudaram as palavras, pensando estarem tornando mais claras, quando, na verdade, estavam mistificando aquilo que já era claro. Elas atendenciaram às suas visões estabelecidas, que eram governadas pela tradição. O que ela está falando aqui são pessoas que pegaram a palavra de Deus e adulteraram de acordo com as suas visões, normalmente pagãs. Estamos falando de pessoas como Orígenes, por exemplo, e posteriormente aqueles que o seguiram, como Eusébio, e finalmente aqueles que seguiram Eusébio, como Jerônimo. Eles possuíam esses manuscritos adulterados. Ellen White, então, em 1906, escreveu o seguinte: você verá daqui em diante que haverá aqueles que tornar-se-ão cansados de escutar repetidamente as coisas que devem fazer, mas não desejam fazer. Eles então mudarão as palavras da Bíblia. Nós sabemos o que o Senhor diz em Apocalipse sobre aqueles que farão isso. Uma aliança perpétua é uma aliança perpétua. Portanto, sabemos que haveria uma mudança. E sabemos que a palavra foi mudada. É por isso que Deus guardou a sua palavra de maneira especial. Desta forma, restavam duas categorias: a palavra verdadeira e a falsa. Quem foram os guardiões da verdadeira? A Igreja de Deus, o povo de Deus, os valdenses. Os valdenses? Os valdenses tinham a verdade não adulterada. E quem é que tinha a falsa? O papado. O papado. Não é claro Sim. isso? Então, agora, se você for fazer dessa maneira, você pode dizer, ok, então o que o papado aprova? Então tem que seguir essa linha. Muito bem. Vamos ainda mais adiante, novamente com o grande conflito. Mas a nossa igreja não endossa publicamente o grande conflito? É. Pois é. Enquanto Lutério estava levando a Bíblia para o povo da Alemanha, Tyndale foi impelido pelo Espírito de Deus a fazer a mesma coisa pela Inglaterra. A Bíblia de Wycliffe tinha sido traduzida a partir dos textos latinos, ou seja, a Bíblia dos católicos, que não deve ser confundida com a Vulgata Latina dos valdenses, que foi baseada no Textus Receptus. A Bíblia do Wycliffe tinha sido traduzida a partir do texto latino e continha muitos erros. Ela nunca havia sido impressa e o custo das cópias manuscritas eram tão grandes que apenas uns poucos ricos e nobres poderiam obtê-las, e além disso, estritamente proibido pela Igreja. Ela havia tido pouca circulação. Em 1516, um ano antes do aparecimento das teses de Lutero, Erasmo havia publicado a sua versão grega e latina do Novo Testamento. Agora, pela primeira vez, a palavra de Deus havia sido impressa em sua língua original. Nesta obra, muitos dos erros das antigas versões foram corrigidas e seu sentido estava mais claro. Tyndale deveria completar a obra de Wycliffe ao dar a Bíblia aos seus compatriotas. Ou seja, a palavra de Deus estava nos manuscritos de Erasmus. E este era o Textus Receptus. E tanto Martinho Lutero quanto Tyndale utilizaram estes manuscritos. Foi esta versão que Deus deu aos reformadores. Não deveria ser difícil de entender. Martin. Portanto, por anos, o Textus Receptus foi a base do protestantismo. A Bíblia de Geneva foi baseada nos Textus Receptus. Ela utilizou os manuscritos valdenses, assim como os manuscritos gregos que vieram depois. Tyndale utilizou os Textus Receptus. Lutero utilizou os Textus Receptus. Eles mudaram a língua e a Bíblia King James nascia. Agora, pouco importa se o rei James era um homem bom ou não. O que realmente importa é quem traduziu aquela Bíblia. Foram os reformadores, aqueles que eram firmes pelos princípios, que foram atribulados, martirizados. Foram estes homens que traduziram aquela Bíblia.
E eles foram extremamente cuidadosos ao traduzi-la, utilizando os manuscritos que haviam sido disponibilizados, o que incluía os manuscritos valdenses. E também é importante mencionar isso, que mesmo a versão King James da Bíblia não sendo infalível, não tendo nenhum erro nela, ela vem do texto recebido. E é aí que o fundamento está. É isto que importa. Se há uma palavrinha errada aqui ou acolá, isto pouco importa. O que de fato interessa é que as doutrinas foram retiradas dos textos receptos. Esta é a Bíblia protestante. Mas de onde vieram as traduções modernas? Veja, quando as Testemunhas de Jeová lançaram a primeira versão de sua Bíblia, houve um grande furor por causa de tantas mudanças que haviam nela. As pessoas ficaram horrorizadas com tantas mudanças grosseiras. Aquela foi a tradução New World. Acontece que as versões que vieram após ela, como a NVI e outras, tinham ainda mais diferenças. Acontece que ninguém fez um escândalo por causa disso. Vamos dar uma olhada nisso. O texto grego que utilizamos como base para a tradução New World, isso é o que diz o prefácio da Bíblia deles. É o texto amplamente aceito de Westcott e Hort, devido à sua reconhecida excelência. Mas nós também levamos em consideração outros textos, incluindo aquele preparado pelo Dr. Eberhard Nassau e aquele que foi compilido pelo acadêmico jesuíta espanhol José Maria Bover, e ainda aquele outro pelo acadêmico jesuíta Amarck. Isso não te dá calafrios, Martin? Eu já vou começar a correr já. É de sair correndo, não? Muito bem, temos todos esses acadêmicos aí, mais o texto de Westcott e Hort. E por sua vez é baseado no Sinaítico e no Vaticanos, chamados por eles de Oceano de Pureza, que na verdade tinha tantos erros que até mesmo o Papa ordenou que fossem feitas milhares de correções. Portanto, esses manuscritos patéticos, que sequer tinham o início de Gênesis, ou de Apocalipse, ou de muitas outras coisas, que possuem adentos ridículos, como o Evangelho de Barnabé, por exemplo, tudo isso é a base para essas novas traduções modernas. Isto saiu das entranhas do catolicismo. Portanto, todas as Bíblias desse tipo são aprovadas pela Igreja Católica Romana, enquanto que qualquer outra Bíblia que seja baseada somente nos textos receptos é condenada pela Igreja Católica. Sendo assim, por que iria um protestante, ou melhor, por que iria um adventista, utilizar somente as traduções aprovadas pela Igreja Católica, enquanto que nos foi claramente dito que eram os valdenses que possuíam a verdade não adulterada? O único motivo que eu posso pensar é para não ser visto como tolos aos olhos do mundo. Isso tem a ver com a alta crítica. Continuando, nos lugares aonde divergirmos dos textos de Westcott e Hort, os nossos rodapés mostram a base para a nossa leitura preferida. Nós demos algumas definições a respeito do fundo